assuntos dessa semana, seja por causa da mudança no rosto da cantora Anitta, ou seja, devido também à morte da empresária paulistana que estava fazendo intervenções estéticas quando teve uma parada cardiorrespiratória. Nos dois casos, a gente tem uma questão aí que chama bastante atenção. Existe um limite para quando a gente faz esse tipo de procedimento? E é sobre esse assunto que a gente convida agora o cirurgião plástico Wellerson Mattioli, membro titular também aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para conversar conosco sobre isso. Muito bom dia para você, doutor. Bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado, Débora. Estamos aqui à disposição. Doutor, não é a primeira vez que a gente tem um tipo de intercorrência em um procedimento de cirurgia plástica. A gente teve agora essa semana, lamentavelmente, essa empresária aqui em São Paulo, né, um caso fatal. Muitos questionamentos sobre essas limitações, se deveriam ser impostas ou não. Quando uma cirurgia plástica ela é considerada perigosa? Quais são os principais riscos e também, claro, os cuidados pré-operatórios para evitar esse tipo de situação? Perfeito, Débora. Excelente essa pergunta, e principalmente ser abordado aqui, né, em rede nacional. Como todo tipo de procedimento, né, existem riscos, sim, os riscos inerentes a qualquer tipo de procedimento, mas o mais importante, esses riscos, ela se torna perigosa quando mal indicada ou mal conduzida. Então, a gente separa em três grandes aspectos. Então, primeiro, o aspecto do próprio paciente. Então, se a saúde desse paciente, se ela está controlada, se as doenças correlacionadas estão em tratamento médico de maneira adequada. Então, esse primeiro passo, dependendo da saúde do paciente. O segundo passo aí, em relação à segurança, é se o profissional que irá conduzir o procedimento também tem credenciamento, né? Se ele tem uma formação adequada para realizar o procedimento. E isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. E como terceiro passo é o local onde será realizado esse procedimento. Então, vimos outros tipos de procedimentos, não só relacionados à cirurgia plástica, onde esses procedimentos não são realizados em locais adequados. Então, pesquisar realmente se será feito em um hospital e se esse hospital tem condições técnicas, não só para conduzir a sua cirurgia, mas também os possíveis riscos e complicações. E quanto também à escolha do profissional, Alisson, eu te pergunto isso porque já tivemos, né, em outros momentos casos em que os profissionais escolhidos não eram exatamente os mais capacitados para realizar devidas intervenções, como também, para além disso, o local adotado para poder fazer esse tipo de intervenção. Então, qual o cuidado que deve ser adotado na hora de escolher o profissional? Existe alguma forma de você se certificar de que está realmente buscando um profissional que vai garantir um resultado, né, um sucesso, que não seja um fim trágico na história? Perfeito. Existem sim umas maneiras bem fáceis, né, para a gente procurar, principalmente a habilitação desse cirurgião. No caso da cirurgia plástica, nós temos o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br. Dentro da página principal lá já tem Encontre Seu Cirurgião. Esse já é um caminho que facilita muito a pesquisa de quem já segue as regras dessa sociedade e já tem uma formação adequada. Então, esse primeiro caminho já traz aí grandes ajustes nessa segurança. E existe também um limite para quando uma cirurgia plástica pode modificar as feições do paciente, ou seja, enfim, trazendo aí qualquer tipo de consequência depois o arrependimento desse paciente, porque é importante lembrar que devido aos procedimentos são irreversíveis. Tivemos muitos questionamentos essa semana aqui quanto a esse limite, né? Ou seja, há alguma orientação quanto a isso? Qual que deve ser a orientação dada ao paciente, né? Perfeito. Então, existe sim, né, um limite, né, tanto ético, mas principalmente funcional. Então, nós temos essa conversa muito próxima com o paciente e determinar, né, através da experiência do cirurgião e uma avaliação precisa do paciente, se essas alterações estéticas que ele quer, que ele deseja, vai ter também repercussões funcionais. E essas repercussões funcionais, por exemplo, numa cirurgia de nariz, pode ter alteração aí na respiração, por exemplo. Então, existem esses limites.
tanto o limite estético, proposto principalmente pelo paciente, pelos seus aspectos psicológicos, como até mesmo esses limites físicos através da funcionalidade do órgão onde vai ser operado. Então, esses dois pontos estão associados a uma boa indicação, a um bom exame físico com o paciente, essa conversa, para entender também tanto aspectos psicológicos, aspectos funcionais. Quero muito agradecer a participação do senhor conosco. Nós conversamos aqui com o cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Ellerson Mattioli. Muito obrigada pelo seu tempo, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado. E a gente agora muda um pouco de assunto.